Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaí, Bahia. Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz, evangelista, a partir de agora apresento Palestina Acontece, aqui para suas YS 751, frequência modulada estéreo, 104.9 Palestina FM, empurrando muita grande informação para os quatro cantos do mundo por meio do www.palestinafm.com.br e também pelo palestinafm.net e pelo nosso Facebook, o www.facebook.com.br Luiz Evangelista, aqui para suas YS 751, frequência modulada estéreo, 104.9 Palestina FM. No ar, Palestina Acontece. Nessa terça-feira, dia 12 de dezembro, né, 12/12, nós iremos bater um papo, vamos palestrar aqui com o pastor Igor Macedo e também com Camila Pimentel, Costa Pimentel, né? Só Costa? Camila Costa. Ela não quer usar o Pimentel? Não tem não? Ah, legal. Camila Costa e o pastor Igor Macedo, nós vamos tratar da conferência de aniversário de 85 anos da Primeira Igreja Batista com o tema Nas Mãos do Oleiro, né? E vai acontecer aqui em Bicaraí. Um momento interessantíssimo para o mundo cristão, né, que é esses 85 anos de aniversário da Primeira Igreja Batista de Bicaraí. Percebam que a igreja é muito mais velha que a emancipação da cidade. Ainda era certamente palestina, né, quando surgiu a Igreja Batista em Bicaraí. 17h41, eu vou dar boa noite aqui, boa tarde, final de tarde, início de noite, a Camila e a Igor. Em seguida, eu costumo começar o programa há 11 anos, né, com uma passagem bíblica. Eu vou fazer aqui o meu devocional, meu pãozinho, comer meu pãozinho aqui e já volto com vocês. Mas boa noite, pastor Igor Macedo. Boa noite, André Luiz, boa noite, Camila, boa noite também a toda a comunidade que nos ouve aqui nesse momento. Um privilégio nosso estar com vocês aqui. Muito boa noite também a Camila. Pode puxar esse microfone aqui. Boa noite, povo. Boa noite, pastor Igor. Boa noite a todos que estão ouvindo. É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar, né, todos os ouvintes sobre a conferência de aniversário da Igreja Batista. Ok, deixa eu trazer logo a minha prática cristã que eu faço, que é um desejo que Deus colocou no nosso coração, né, e nós já temos o programa no ar aqui há 11 anos, completando 12 anos agora, e nós fazemos essa prática todos os dias, antes de começar o programa, desde quando o programa ainda era no horário do meio-dia. Vamos lá, vamos de Bíblia para que a coisa aconteça verdadeiramente à luz da Bíblia, né? E nós vamos discorrer em Filipenses 4, versículo número 7, e também em Gênesis 2, versículo número 3. Gênesis 2, 3 está escrito assim, ó: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E ainda Filipenses 4, 7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero me apegar aqui a Filipenses 4, 7, quando diz que e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Eu tenho costumado, Igor, Camila e aqueles ouvintes, os ouvintes já sabem disso, eu costumo falar da terra como se fosse uma grande empresa. E é como se você fosse funcionário da empresa do seu pai, e no momento da reunião, que toda empresa tem momentos difíceis, para fazer corte de funcionários, você ali sentado diante do seu pai, e vai cortar Adilson, e você fala: meu pai, Adilson é gente boa, é meu amigo, conheço ele no íntimo dele, dá mais uma chance para ele. Assim é Jesus. Lá do alto, Deus olhando a bagaceira desse mundo, e de repente Deus fala: chegou a hora de eu ter uma conversa franca de olho no olho com o André Evangelista ali. Jesus vai dizer: meu pai, calma. Ele tem feito coisas boas.
Vamos lembrar dos momentos que ele andava pregando e apregoando a sua palavra na terra. Dê mais uma chance para ele. E qual é o pai que, tendo o filho do seu lado, filho amado, filho único, que não atende um pedido dele? Lógico que o Adilson lá na empresa vai ter a segunda chance. Assim como o André também terá a segunda chance de Deus, porque Jesus advogou e tem advogado por nós. É assim nos dias de hoje. Né? Todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você precisa entender que Jesus é o advogado fiel. Ele é quem é o dispenseiro da dispensa de Jeová. Ele é quem traz o alimento quente no momento da precisão. E quando eu digo alimento, não é o pão, a água, porque nós sabemos que chegará o grande dia que nós iremos ter uma grande fome, que não é de pão nem de água, mas de ouvir essa palavra. De ouvir isso aqui, que há 85 anos a primeira igreja batista tem feito em nossa comunidade. A pregação do evangelho. Vai chegar um dia que não podemos mais cumprir o ide imperativo de Jesus, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crê terá salvação, vida eterna. Que nessa noite possamos todos, em uma só voz, professar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque Jesus não precisa de secretário, não precisa de secretário, não precisa de intermediário. Ele é único. Ele já comprou a mim e a você com sangue carmesim. Castigo de cruz, dos mais cruéis daquele tempo. E aí ficamos agora vivendo de murmúria, de blasfêmia. Professe Jesus aí, de onde você estiver, como único e suficiente Salvador. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite agora. Ah, mas eu tenho Jesus. Você tem Jesus com um bocado de gente em volta dele. Eu estou lhe convidando para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois você procura uma igreja e vai lá e diz: olha, eu vi um cara lá pregando no rádio, falando no rádio, e aceitei ele na minha casa, mas eu quero congregar em tal lugar. Porque eu entendo, e é verdade, que placa de igreja não vai fazer ninguém herdar o reino dos céus. A salvação individual é com você e ele. Que nessa noite você queira receber a graça, que é o favor imerecido de Deus. Aquele favor que não merecemos, mas a benevolência de Deus consegue nos alcançar por intermédio daquele que é advogado fiel, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Experimente Jesus, que você vai ver que Jesus é extraordinário, fazendo maravilhas. Eu acredito que já deu tudo certo. Nesse momento, vou jogar a tela do telefone para o lado de vocês, não? Vou passar para o lado de lá a tela. Já está para lá. Deixa só eu 4-2. Deixa eu ver. Pedi a Camila para juntar um pouquinho mais, porque o Facebook não está permitindo que o telefone fique na horizontal. Só está gravando agora na vertical, igual o Instagram, né? Que eles acham, a Meta acha que é melhor assim. Então vamos lá, né? Aniversário da Primeira Igreja Batista, que vai ser uma festividade com 85 anos, com o tema Na Mão do Oleiro, e será uma conferência de aniversários, né? Certamente teremos grandes momentos. Se eu não me engano, vai ter um cantor aí. Sim. De repercussão nacional, deixa vocês falarem, mas já estou sabendo que de repercussão nacional, né? A festa começa às 18 horas do dia 14, né? Às 19 horas, aliás, dos dias 14 a 18 de dezembro. De 14 a 18 de dezembro, às 19 horas, né? Isso. Ok, às 7 da noite, dia 14 a 18 de dezembro. Então teremos festa aí a partir de quinta-feira até domingo, para todo mundo
celebrar, né, esse aniversário de uma instituição que é importantíssima. Mas é só uma casa, é só um prédio, mas é a casa de oração, é a casa de Deus. Né? Lá no século XIX, se eu não me engano, no século XIV, ou foi XIX, quando Lutero começou essa caminhada, já sabia que as igrejas seriam lugar de acolhimento, lugar de buscar, lugar de oração. Né? O próprio Jesus disse, a minha casa é casa de oração. Né? Isso mesmo. Então, a palavra está com vocês. Pronto. Desde já nós gostaríamos de convidar a nossa comunidade para esses dias. Nós estamos num tempo de celebração, num tempo de gratidão ao Senhor. Por esses 85 anos, como André Luiz estava falando, não é só uma agência, uma instituição. É o povo de Deus. Independente da placa, é o povo de Deus em Bicaraí. É o povo de Deus desde Palestina, na verdade, né? E que nós estamos aqui anunciando a preciosa mensagem do Evangelho. E nós anunciamos porque nós cremos nessa mensagem. Nós cremos que ela é poder de Deus para a salvação e nós cremos que ela é poder de Deus para a transformação de vidas. E por isso nós anunciamos essa mensagem. Então, para você que nos ouve aqui nesse momento, nessa noite, nós gostaríamos de estender esse convite, como já foi comunicado, dos dias 14 a 18 de dezembro, nós estaremos em celebração, às 19 horas. No sábado nós temos batismo de algumas pessoas, recebendo alguns novos. Amanhã nós temos a ceia do Senhor e na segunda-feira nós temos o aniversário da igreja. A igreja ela foi organizada como instituição dia 18 de dezembro de 1938. Então no dia 18 de dezembro, segunda-feira, nós estaremos a partir das 19 horas louvando ao Senhor com o cantor Nani Azevedo, como André Luiz comunicou, cantor de nome aí conhecido nacionalmente, mas nós dedicamos ao Senhor toda a glória, todo o louvor. Jesus é o personagem principal, Jesus é o centro desse dia, e Nani Azevedo vem somar com a gente na condução do louvor, da adoração, na ministração da palavra de Deus. Nós convidamos toda a comunidade a estar conosco. A gente sabe que a igreja ela é composta de vários departamentos, né? Sim. E a Igreja Batista em Bicaraí tem tido essa missão de trazer esses departamentos para apresentar o reino de Deus, né? E seria uma grande hipocrisia dizer que a igreja ela só está presente na comunidade para fazer o apelo, que receba Jesus, queira Jesus, que aqui você vai ter só. Não, a igreja está aí para ajudar aos cristãos e não cristãos, aos crentes e aos descrentes. A gente percebeu muito isso há 2 anos atrás, quase 3 anos praticamente, né? 2 anos. 2 anos atrás, quando teve aquela grande enchente, e a Igreja Batista de Bicaraí foi um grande ponto de apoio, né? Foi um local de recebimento de donativos, de entrega de alimentos, de roupas, de uma palavra amiga. Qual é o verdadeiro papel da igreja na sociedade? Bom, o primeiro papel da igreja é a glória de Deus. Isso aí é fato, é a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Então nós estamos em cima de um tripé, na verdade. Primeiro ponto, a glória de Deus. Segundo ponto, a expansão do reino de Deus. Terceiro ponto, a edificação da igreja de Cristo. Então, nesse tripé aí, nós entendemos que a igreja na comunidade, como eu falei, ela tem um papel de transformação de vidas. Porque, veja bem, nós anunciamos o Evangelho. O Evangelho é aquele que é poder de Deus para a salvação e ele transforma vidas. Vidas transformadas transformam a sua comunidade. Então, quando nós, como igreja, anunciamos a palavra de Deus e pregamos, nós entendemos que essas vidas transformadas, elas são capazes, porque nós somos agentes de transformação. Então, por exemplo, digamos, André Luiz, que nós tínhamos um homem que vivia nas drogas, um pai de família, que a sua família era destruída, a sua economia era destruída por causa do vício. O Evangelho chega, Jesus transforma, esse homem agora passa a ter um novo entendimento, ele é transformado pela palavra do Senhor, ele passa a servir a Cristo. Automaticamente, as pessoas ao seu entorno também são impactadas, também são transformadas. Então, a igreja na comunidade não entra apenas como uma instituição. Nós estamos ramificados em toda parte, em todo lugar, através daqueles que o Senhor Jesus alcança. A gente sabe que a Igreja Batista tem um trabalho, você falou em relação das drogas, tem um trabalho importantíssimo aqui na nossa cidade,
e na região como um todo, em relação a acolher pessoas. Inclusive tem um centro de acolhimento de pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Sim, sim. Aqui em Bicaraí, a Igreja Batista de Bicaraí tem o SECOB, Centro Comunitário Batista de Bicaraí. Ele foi fundado em 2011 no Ministério do Pastor Mervaldo e é uma casa que recebe idosos em vulnerabilidade social, uma casa de acolhimento. E a intenção é, de fato, servir a nossa comunidade. Nós entendemos que o amor cristão é um amor prático, que a fé cristã é uma fé ativa, é um amor que faz, é um amor que entra em cena. Então, mais que palavras, o que nos cabe é viver esse amor de Cristo, recebendo os órfãos e as viúvas. Então, o Centro Comunitário hoje tem um carinho muito grande, André Luiz, no nosso coração. Tem um espaço muito especial no nosso coração. Ele foi um presente de Deus. Existe hoje porque foi um presente de Deus para a transformação de vidas. Eu gosto muito do pastor Hermevaldo, né? Eu aprendi a gostar com esse pastor Hermevaldo há muitos anos, desde quando ele chegou aqui. Apesar de eu ser assembleano, não ser batista, né? Mas nós servimos a um único Deus, o mesmo Deus, a fé é a mesma, Sim. Né? Uns com intensidade maior que a outra, uns com fervor maior que o outro, mas o intuito sempre é o mesmo. E o pastor Hermevaldo é um grande homem de Deus, um homem de conduta ilibada, que chegou para Bicaraí para somar, né? Não só para a cidade, mas também para o mundo espiritual. E esse trabalho que ele fundou aqui, quantos anos ele está aqui? Pastor Mervaldo? Chegou em 2000 e... Fez 17 anos que o Pastor Mervaldo está conosco. Dos 85 anos de existência da Primeira Igreja Batista, o pastor Mervaldo contribui há 17 anos. 17 anos, isso. Tem pessoas que estavam nascendo, né? Chegou aqui, o filho dele, eu acho que era pequenininho. Tinha 3 anos. Tinha 3 anos, olha aí. Você era pequeno, né? Hoje você já é teólogo, já é pastor. Sim. Camila é diretora na igreja também, tem departamentos, assume alguns departamentos, né? E passaram pela batuta do pastor Hermevaldo, né? Acredito que o pastor Hermevaldo tem somado nesses 17 anos aí, positivamente com o município de Bicaraí. Uma pessoa sempre dada a ouvir, acolhedor, aconselhador e preocupado com a diversidade do município, né? A gente sabe que o futuro da igreja são os pequenininhos. Vocês foram pequenos cristãos na igreja, hoje vocês já são adultos na igreja, Sim. Né? E como é que está hoje o trabalho com os pequenininhos? Pronto, nós temos o nosso Ministério Infantil, Ministério Kids Discípulos, usando essa expressão Kids com discípulos, né? Ministério Kids Discípulos. Então, um trabalho expansivo, graças a Deus, tanto na igreja sede quanto nas congregações. Nós temos trabalhado com as crianças nas congregações aos sábados, Delfino Guedes, Avenida, Bela Vista. E na igreja sede nós temos a nossa escola bíblica dominical, domingo pela manhã. Além disso, o Ministério Infantil, ele atua com outras frentes, né, com outras atuações nesse mesmo propósito, de comunicar o evangelho, de formar cristãos, de formar discípulos de Cristo, pessoas que amem a Deus acima de qualquer outra coisa. Para começar, que cristãos são pequenos cristos, Pequenos né? Cristos, E exato. nada melhor do que começar com os kids, com os pequenininhos, com as crianças. Sim, Porque a criança, ela de repente, ela vem de lares que não são evangélicos, que não Sim. são cristãos. Mas essa semente plantada no coração da criança, a criança em casa vai começar a louvar os hinos do cantor cristão, as músicas cristãs, vai ler a Bíblia em voz alta, que criança lê em voz alta, que ela memoriza, Sim. inclusive. E os pais vão ser ganhos para Jesus através dessas crianças. Vão buscar entendimento através dessas. Isso é importantíssimo, não é? exato. E quando nós trabalhamos com crianças é obediência a Cristo. Ele é aquele que diz: vim deixar e ver a mim as criancinhas, deixar e ver a mim os pequeninos, porque delas é o reino. Então, esse deixar e ver a mim as criancinhas, nós entramos aí como aqueles que anunciam a palavra de Deus, dizendo que Jesus é a porta e que ele faz esse convite para que as crianças se acheguem a ele, tanto as crianças quanto os adultos. Quando você me deu o convite ali, eu que eu vi que o tema era 85 anos nas mãos do oleiro. Eu fui buscar uma passagem em relação a esse tema, aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2 até o 6, que começa dizendo assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro.
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse é o que você falou. Uma pessoa drogada, Exato. sem perspectiva de vida, a sociedade é julgadora, a sociedade aponta e não quer ser apontada. A sociedade se acha o suprassumo da questão. Tem gente que a última bosta, ninguém não sabe que a última bosta do pacote normalmente ela vem quebrada. Né? Essa é a sociedade. Infelizmente é assim. Mas Jesus pega a pessoa como se fosse um barro na roda do oleiro, amassa e faz um molde novo. Exato. Né? Transforma. Sim. E é isso que tem feito a Igreja Batista. Exato. Quando nós pensamos nesse texto, André Luiz, a gente entende o seguinte: quem não trabalha com barro, quem não é oleiro, olha para um barro e talvez até com desprezo, porque a gente não sabe fazer com aquilo. É só um monte de barro lá largado. Mas o oleiro, ele olha com um olhar especial. O oleiro, ele olha para aquele monte de barro com um olhar de investimento. Ele olha e fala: rapaz, eu posso fazer um vaso precioso. Eu posso colocar na minha mesa, eu posso colocar na minha roda, eu posso dar sentido para esse barro. Para nós, com a mentalidade humana, nós olhamos e a gente pensa que não tem valor algum, está lá largado, cheio de areia, pedaço de pau, de raízes. É um barro largado. Mas para o oleiro, ele olha, ele pode pegar com as suas mãos, colocar na sua mesa, colocar água, encher do Espírito Santo, tornar maleável, moldável, remover as impurezas e fazer um vaso útil para a glória de Deus. Então, a ideia do serviço de Cristo aqui na Terra é justamente esse: nos pegar, colocar em sua mesa, nos tratar para que nós sejamos vasos úteis. Então, quando nós celebramos esses 85 anos, desde quando éramos Congregação Batista em Palestina, o nosso propósito aqui como igreja é ser ferramenta do Senhor, para que nós sejamos aí uma galeria de vasos de barro nas mãos do Senhor, que vidas sejam restauradas, transformadas, e tudo isso para a glória de Deus. Você falou que quando ainda era Congregação Batista em Palestina, né? Sim. Porque as pessoas acham que a igreja surgiu já a igreja. Não. Ela era uma congregaçãozinha modesta, mais cheia do Espírito Santo, né? Respondia a um outro campo. Isso. E hoje é um campo, né? Sim, sim. Hoje é uma igreja sede de um campo, que responde a uma diretoria, mas é da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, né? Sim. Como é que você vê, Camila, a vida das garotas, principalmente as garotas, as mulheres, as garotas principalmente, no mundo cristão? Como é que é a aceitação entre os amigos e as amigas? Pode puxar um pouco para perto. Então, hoje, né, assim, é muito difícil, né, os jovens, né, estarem com a vida voltada para Cristo, né? A gente vê, como você falou, né, a questão das drogas, prostituição. O mundo está aí cheio de bandejas, né, dado pelo inimigo, né, mas a gente vê hoje que ainda existem jovens, né, que ainda usam a sua juventude para honrar e glória do nome do Senhor, né. Então, existem aquelas questões, né, que às vezes a gente tem amigos que não entendem, né, que é um nascer de novo, né. Quando a gente encontra Cristo, a gente tem a nossa vida realmente mudada, né. Então, eu vejo que hoje muitos jovens estão também, né, recebendo a palavra, tendo encontro com o Senhor e tendo mudança de vida, né. E essa é a esperança, que é Jesus, né. Jesus, ele entra na nossa vida e transforma, né? E nos transforma para ser instrumento transformador, né? Exatamente. Tenho certeza que vocês já ganharam muitos jovens, né, para Jesus, com o testemunho de vida, com as ações. Igor tem hoje já tem aí uma outra caminhada mais árdua, né? Ele estava caminhando pensando que estava pisando em espinho, vai começar a pisar em espinho a partir que tornou pastor, né? Aí que os espinhos começam a aparecer no caminho e tem que pisar descalço mesmo, né? E tenho certeza que o testemunho dos jovens na igreja, ele tem grande valor. Os anciões, os mais velhos, os senhores, as senhoras têm um peso, mas o peso do jovem tem mais valor. Porque o jovem poderia estar lá fora, nas festas, nas baladas, nas bebedeiras, nos namoricos, hoje com um, outro, amanhã com outro, mas não, escolheu viver uma vida de santidade, uma vida de compromisso com os céus, com o reino de Deus. Isso é bonito, né? E eu tenho visto que a Igreja Batista tem feito muito isso. Tem muitos jovens, tem muita criança na Igreja Batista, não é isso?
Sim, nós temos um número significativo e, na verdade, isso é fruto de oração, viu, André Luiz? Fruto de oração, porque lá atrás, muitos homens e mulheres de Deus, baluartes, colunas mesmo na fé, oraram. Muitas mulheres que já partiram e que não viram essa promessa se cumprir. Mas as orações ficaram registradas, mulheres que oraram pedindo ao Senhor. Deus nos presenteia com crianças no meio do seu povo. Nos presenteia com essa geração. E nós entendemos, André Luiz, que a palavra de Deus nos diz, né, que uma geração contará a outra geração os preciosos feitos do Senhor. Então, aquilo que cabe a nós hoje, como crianças, como jovens e adolescentes, é carregar esse legado. É carregar a bandeira do Evangelho, é carregar a tocha do Evangelho. Porque nós entendemos que nada vai parar a igreja. Nada parou a igreja até agora, nem vai parar. Ninguém pode parar a palavra de Deus. Ela vai avançar. Então, nós, como jovens, temos esse legado de dar continuidade. A palavra de Deus nos diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Então nós não confiamos não é nem na nossa força, é naquilo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, nós podemos avançar. Com certeza. E agora, tome a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É pesado, é forte. Aí a pessoa pensa em tomar a cruz é pegar um madeiro. Não, tomar a cruz é você pegar todo o seu pecado, toda a sua bagaceira, tudo aquilo que você desacredita e acredita e dizer, isso aqui é meu, não vou deixar para outro não, eu vou carregar. Vou levar a minha parte comigo e vou me desapegar lá na frente de tudo isso e vou seguir a Cristo. Né? Assim como também o ide imperativo de Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, também é muito forte. Jonas, que era profeta, ele disse que uma hora ele disse que mandou ir para ali, eu vou para cá, era para Nínive, eu vou para Jofe, não sei o que, lá é grande, eu vou procurar um lugar menor. E aí deu todo aquele rebuliço que nós conhecemos da palavra, que tentou se esconder no porão de um navio, como se os olhos de Deus não alcançassem todos os lugares que ele é onisciente, né? É onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, está em todos os lugares. E teve uma hora que ele foi obrigado a dizer, olha, o mar está revolto, está balançando, está jogando muito, me joga no mar, porque vai parar tudo isso, vai se acalmar. E aí a Bíblia nos revela que Jonas foi engolido por um grande peixe. Sim. E lá na barriga do peixe, lá nas entranhas do peixe, ele se arrependeu, orou a Deus e pediu para fazer a missão dele. E o peixe vomitou ele na praia e ele foi fazer a missão dele. Né? Exato. E nos dias de hoje já tem muito isso. Muita gente em oração recebe um recado, recebe um chamado, fala, não vou não. E aí está pagando um preço altíssimo e não sabe por que diz que não sabe, não, se está acontecendo, é coisa do inimigo. Só que eu entendo, Camila, Pastor Igor e amigos ouvintes, que no cristão o inimigo, o capiroto, não toca. O cristão que está contrito no altar de Jesus, o capiroto não tem o dom de tocar. Lembra de Jó? Ele tocou em Jó por quê? Foi com permissão. Faz tudo, tira tudo, mas a vida dele você não vai tirar. Foi permissão. Né? Então, não existe esse negócio. Os meus erros, o que eu cumpro de errado, o mal que está acontecendo comigo, fui eu que plantei. Não foi Jesus que deixou, não foi o capiroto que botou. É porque eu vacilei. Mas eu tenho a oportunidade e tenho o privilégio de pedir perdão. Deixar e ser perdoado. E Jesus vai me colocar de novo, né, no seu colo, nos braços dele, vai me fazer o carinho, me colocar para dormir. E a gente aprende isso na igreja. E isso eu sei que tem ensinado a Igreja Batista. Eu tenho um tio que ele era da Igreja Batista aqui em Bicaraí, não sei nem quantos anos atrás. Ele foi para Salvador ainda solteiro. Hoje o filho dele mais velho é da minha idade, eu tenho 50 anos, né? Então ele é daquele tempo da igreja, que ainda era uma congregação, né? Certamente o Vadinho Givaldo, Rivaldo Evangelista Reis. Né? E hoje ele mora em Feira de Santana e continua servo do Deus Altíssimo, para a honra e glória de Jesus. Né? E isso é bom, isso é bonito. E a gente sabe que a igreja ensina. Sim. Só que a igreja não obriga, né? Mas está aí a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, há 85 anos, ensinando e
plantando a semente. E eu vejo vocês dois como frutos de uma árvore que nasceu de uma semente que foi plantada lá atrás, e vocês germinaram, né, e cresceram, e logo já devem estar dando frutos. Porque quando a gente fala de dando frutos no mundo espiritual, é conseguindo pessoas, conseguindo soldados, né, homens e mulheres para o reino de Deus. Sim, e você está falando, André Luiz, sobre essa questão dessa história, né? Uma história missionária, da importância de nós seguirmos cumprindo esse propósito do Senhor, já que Jonas foi aquele que fugiu da obediência e Deus o colocou na rota da obediência, né? Através daquele peixe. A gente percebe que esse caminho foi pavimentado por muitos homens e mulheres de Deus. Muitas pessoas pavimentaram esse caminho. Nós estamos aqui hoje trilhando por ele porque pessoas lá atrás se ajoelharam, oraram, em cima de caminhonetes evangelizaram essa nossa região. Foi há muito tempo atrás que homens e mulheres chegaram aqui. Em 1898, os primeiros missionários americanos batistas chegaram em Canavieiras, e foi a partir disso que o evangelho aqui no sul da Bahia começou a se espalhar. Nós estamos como Igreja Batista, né, desde 18 de dezembro de 1938, mas antes disso nós já éramos congregação. Nós não temos uma informação de quanto tempo a gente passou como congregação, porque muitos arquivos se perderam em enchente lá em Itabuna. Então a nossa igreja mãe, a primeira igreja evangélica batista em Itabuna, era assim na época, ela perdeu esses documentos, mas nós tínhamos alguns relatos de que homens vinham, missionários vinham aqui para a nossa região, tiveram um encontro com José Tito de Lima, que chegou a ser político na nossa região, chegou a acontecer batismos aqui com cerca de 300 pessoas assistindo. José Tito de Lima foi o primeiro tabelião, né? Aqui em Bicaraí. Sim. E político forte era. Exato. Então, quando chegaram aqui nessa terra grapionense, pavimentando esse caminho, anunciando o evangelho, eles encontraram desafios. E na história da nossa igreja também tem muitos desafios. Homens de Deus desbravaram essa região, né? Nós somos responsáveis por plantar a igreja de Coquinhos, de Floresta Azul, né? A igreja de Floresta Azul é a igreja filha da nossa. Isso porque homens e mulheres de Deus aí, ao longo do tempo, a igreja já teve um Fusca amarelo anos atrás, já teve Kombi também, nesse trabalho evangelístico aí, e além disso, em cima de caminhonete mesmo, anunciando o evangelho. Quando a gente olha para trás, fala, meu Deus, que coisa linda, poder perceber que muitos desses irmãos entenderam o chamado do Senhor e obedeceram ao chamado do Senhor. Então, se nós estamos aqui hoje, é fruto da obediência de muitos homens e mulheres de Deus, é fruto da perseverança desses homens e mulheres de Deus, porque nós temos dificuldades hoje, André Luiz. Nós temos desafios hoje. Naquele tempo eles também tinham as suas dificuldades, mas perseveraram. Então, para nós, essa história de perseverança ecoa aí para a glória de Deus. A igreja, você fala que a igreja de Floresta Azul foi igreja filha da primeira igreja batista de Bicaraí. Sim, sim. Hoje Floresta Azul já é campo. Já é campo, né? Já é. Mas começou com pessoas saindo daqui, né, deixando seus lares, deixando sua família, para ir evangelizar lá em Floresta Azul. Exato. Pregar o evangelho, né? Sim. E a gente sabe que muitos foram apedrejados, outros perderam a própria vida. A história narra isso, né? Outros eram perseguidores dos evangélicos, do povo de cristão, e se tornaram depois nomes influentes, nomes importantes na história. A exemplo de Paulo. Sim. Né? Paulo era perseguidor. Hoje a gente conhece ele como Dr. Paulo, um homem culto que mais escreveu cartas e livros, e sempre para a honra do Evangelho, sempre trazendo a sua perspicaz e sua firmeza no Evangelho de Jesus Cristo, anunciando a Boa Nova. E nos dias de hoje também pessoas são perseguidas, são perseguidores, mas em momentos certos também se renderam ao Evangelho. Sim, sim. E a perseguição, ela existe de formas diferentes, né? Às vezes no campo físico, às vezes no campo ideológico, às vezes no campo espiritual também. Mas para nós o que mais importa é a vitória da igreja. Porque quem garante a vitória da igreja é Cristo. É Cristo. As perseguições, elas hão de vir. Elas já vieram, elas virão. Os dias difíceis estão aí para todos. Mas a igreja, ela é triunfante. Ela é gloriosa. Então o povo de Deus vai avançar. Ainda que
na pandemia, por exemplo, em que nós tivemos necessidade de, por vezes, ter que fechar os templos, né? Fecha-se os templos, mas a igreja está de pé, porque a igreja não é a estrutura, a igreja é o povo, é a comunidade redimida por Cristo. Então, o próprio Cristo, ele sustenta aquilo que ele fundou. A igreja, ela tem Senhor, que é Jesus, ela tem pastor, que é Jesus. Então, ela avança nessa missão por causa dele, e é por causa dele que nós estamos aqui até hoje. Com muita oração, muito joelho no chão. Eu costumo... por que tanta oração? Mas Jesus orava, Jesus vivia de oração. Tem um hino na harpa cristã que eu sou péssimo cantor, viu? Se eu cantar, vocês vão correr. E o povo vai desligar o rádio lá em casa, nas casas. Mas eu vou narrar, né? Diz o seguinte: no jardim Jesus Cristo orava, quando os ímpios o vieram prender. E ao falar com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. Né? E se Jesus orava, quem somos nós para dizer que a oração não é nada? Aqui em Micael tinha um pastor que era muito amigo do pastor Amevaldo. O pastor Amevaldo ia muito lá na igreja Assembleia de Deus pregar, né? Inclusive em curso de ensino, quando esse pastor estava aqui em Micael, o pastor José Raimundo Sena dos Santos, que foi meu pai na fé, né? Quando eu cheguei em 2004, dezembro de 2004, na igreja Assembleia de Deus, o pastor era o pastor Sena, e ele contava o seguinte, que um mercador muito rico, cortando o deserto, com servos, com muitos animais, camelos, mulas, muita mercadoria, muita seda. E parava no meio do deserto e eles botavam as carroças em círculo e armavam as tendas no meio, né? E iam orar. E nisso, 5 ladrões fortemente armados começaram a perseguir eles para ver o momento certo para roubá-los. E toda noite que os ladrões iam roubar, tinha um muro de fogo em volta das carroças. E passaram os 15 dias, no 15º dia, os ladrões chegaram lá, tinha brechas. Em vez de ter um muro, tinha colunas, tinha brechas. Eles entraram, foram na tenda principal, acordaram o mercador, ele tomou um choque, e aí os ladrões falaram: não, a gente veio roubar, mas a gente não vai roubar nada. A gente quer saber que mistério é esse, que toda noite a gente vem roubar vocês, e tem um muro de fogo. E hoje tinha brechas no muro, era como se fossem colunas. Aí o mercador riu e falou: é porque nós somos tementes ao Deus dos céus. E todos os dias, quando montamos acampamento, nós fazemos um grande clamor e uma grande oração. Só que hoje estávamos cansados, a oração foi pouca, não teve clamor, só foi uma oraçãozinha rápida e fomos comer e dormir. Moral da história: quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Se a igreja se mantém de pé há 85 anos, sendo canal de bênção, canal de salvação para as pessoas, é porque tem muita oração, como você falou. Pessoas que lá atrás pediram, clamaram, não estão mais andando na terra. Não chegaram a ver, né, os frutos das orações. Mas os frutos estão aí. As orações chegaram aos céus com um cheiro suave na nariz de Deus. E chegaram quente. Porque o morno Deus não aceita, né? Ou é frio ou é quente. Se for morno, ele vai vomitar. Então as orações chegaram quentes. E ele as ingeriu e está devolvendo com frutos. Isso é muito importante. Sim, quando nós convidamos a nossa comunidade, André Luiz, para esse momento, também é um convite à adoração a Deus e a essa oração. Nós não estamos convidando para assistir algo. Nós não estamos convidando o povo para poder ser plateia. Nosso propósito não é esse. Nós não queremos plateia. Nós não estamos para nos apresentar. Nós estamos para adorar a Deus, para orar. Jesus, ele é o Senhor, ele é o centro. Então, quando nós fazemos esse convite, essa convocação do dia 14 ao dia 18, para esse tempo de celebração, é para dizer que nós temos muitos motivos para dar glória a Deus. E que nós reconhecemos que sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então, qualquer coisa que nós viemos fazer, a palavra de Deus em 1 Coríntios 10 diz isso, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Glória de Deus. Qualquer coisa que a gente vier fazer, para a glória de Deus. Então, você, querido ouvinte, daqui da nossa cidade, você que está ouvindo, nós te convidamos, venha adorar a Deus conosco.
Nós não estamos convidando você para assistir a apresentação de um cantor. Nós não estamos chamando você para assistir um teatro ou alguém. Não, não é nada disso. É uma palavra de esperança. É adorar a Deus conosco. É nos derramar na presença do Senhor. É termos a oportunidade de prestar culto a Ele. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu acredito que vai ser, antes de eu falar o que eu acredito, vai ser dentro da igreja? Ou vai ser na rua? Como vai ser aonde? Pronto, de quinta a domingo à noite, nós temos uma estrutura que é totalmente dentro do templo. Dentro do templo. Na segunda-feira, como nós entendemos que irá um número maior de pessoas, nós temos uma estrutura também ao lado de fora da igreja, para que as pessoas possam também participar, já que nós entendemos que talvez o templo não comporte todos. Então, na segunda-feira, dia 18, nós estaremos dentro do templo também, na lateral, dentro do templo, mas também ao lado de fora com cadeiras e telão disponível para a nossa comunidade. Então, pessoal, o que o Igor e a Camila está aqui na FM nesse momento é conclamando a todos vocês para prestigiar os 85 anos, né, da Igreja Batista, que está sempre nas mãos do oleiro, se colocando como barro, permitindo que Deus amasse, conserte, desmanche, refaça, e está lhe dando uma oportunidade para que você vá conhecer de perto, sendo você que não conhece ainda, o que é um trabalho evangelístico, um momento de festa, né, de celebração de aniversário de 85 anos de uma instituição, mas, como eles estão aqui anunciando, um momento de louvor, de adoração, de agradecimento ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que por intermédio de Jesus Cristo tem nos abençoado, tem nos perdoado, tem nos redimido, tem nos dado oportunidades. Se nós estamos aqui falando no rádio hoje, é com permissão de Deus. Se levantamos depois de um sono, depois de uma noite, foi Deus que permitiu. Se estamos respirando, é Deus que permite. Tudo é porque Deus permitiu. Você que acordou chateado, inclusive até murmurando, blasfemando, Deus sabia que você ia fazer isso. Mas está lhe dando uma oportunidade para no decorrer do dia você possa perceber as maravilhas que há no mundo, ao seu redor, as coisas boas de Deus ter feito em sua vida, para que você entenda que é tudo por Ele, para Ele e por Ele. Nós não somos nada, gente. Nós não somos ninguém. Viemos do pó nós vamos voltar. É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Então vamos fazer pelo menos 1% de retribuição. Vá agora no dia 14 até o dia 18. E você, de repente, você queria até conhecer aí o Nani Azevedo, né? Sim. Que vai ser dia 18, na segunda-feira. Dia 18, isso, segunda-feira. Vai cantar aí no templo sede da Primeira Igreja Batista, fazendo a culminância da conferência de 85 anos de aniversário nas mãos do oleiro. Então, é importante. Né? Não é importante para mim, não é importante para o pastor Igor, não é importante para a Camila, não é importante para o pastor Emervaldo, não é importante para os irmãos das outras igrejas, é importante para você. Se a gente não estivesse aqui falando dessa festa, a festa ia acontecer de todo jeito, porque é para a honra e glória dele. Né? Não é para o pastor, não é para os membros, não é para aquele simpatizante, é para Deus. É para quem nos dá a vida. Né? Imagine a pessoa que deu o filho para morrer por mim, por você. Quem vai fazer isso? Só Deus. Quando Jesus nasceu na terra como homem, ele já estava no céu. É tanto que uma parte lá em Lucas ele diz: e eu vi Satanás cair do céu como se fosse um raio. Ou seja, ele foi testemunho ocular da grande rebelião na mansão celestial. Quando Lúcifer, que era encarregado de levar a luz, se rebelou, achando que podia se colocar no lugar de Deus, porque Deus, quando queria mandar um recado para alguém, mandava Lúcifer, era o grande braço direito dele, e aí ele se rebelou, mas Jesus já estava lá presente e assistiu a tudo. Quando ele veio, quando ele nasceu na terra, ele já era Jesus Cristo de Nazaré. Ele já era o Filho de Deus e foi enviado pelo próprio Deus.
A igreja de Jesus na terra, independente da placa de igreja, e nesse momento nós estamos falando aqui da Primeira Igreja Batista, é um canal de ligação do homem com Deus. Queira você também, que não está ligado ainda, se ligar. Não é isso, Igor? Exato. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a agência de Deus na terra. Então, é na igreja, é na comunhão onde nós temos a oportunidade de crescer, de aprender, é onde nós somos acolhidos, é onde nós somos confrontados também, é onde nós somos corrigidos, é onde nós somos amados, porque a igreja é a manifestação de Deus na terra, o povo de Deus, né? A Bíblia diz em Coríntios que nós somos como embaixadores de Deus na terra, nós somos como representantes de Deus aqui na terra. Então, quando a igreja ela se coloca nessa posição de convidar o povo e de dizer que nós estamos não apenas de portas abertas, mas sobretudo de braços abertos para receber, é porque nós queremos ser os braços de Cristo na terra. Nós entendemos que foi nos dada essa missão de abraçar as pessoas, de anunciar a mensagem. Nossa mensagem ela é simples. Jesus Cristo é a única esperança. Essa é a nossa mensagem. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus é a única esperança. E verdadeira, né? Exato. Única e verdadeira esperança. É verdade. O que seríamos de nós se não fosse por Jesus, né? Ter dado a vida dele. Sim. Ele podia, com estalar de dedos, acabar com tudo aquilo ali e já foi. Né? Mas ele cumpriu a missão dele. Nos amou. Nos amou. Nos amou primeiro, antes de nós mesmos nos amar. Né? Pagou com sangue. Né? Porque ele foi crucificado, mas morreu pela lança do soldado, né? Que dizem que era chamado Glauco. Não sei se era Glauco mesmo. A lança do destino. Morreu, foi antecipado com uma furada no baço. Né? São 18 horas e 26 minutos. 18 e 26, agora 18 e 27. A gente pensa que vai demorar, mas passa tão rápido. Eu vou fazer aqui um apoio cultural, já volto. Você fazer a consideração final. E eu vou pedir que você... eu não sou louco, né? Eu acho que eu sou prudente. E se tem um pastor presente, a palavra final de evangelho tem sido pastor. Nós temos que obedecer e respeitar as hierarquias. Então já vai preparando aí uma palavra, né? Nos trazer uma palavra e Camila vai nos trazer a oração final, apresentando os jovens, apresentando o povo cristão, o povo que não é cristão, os que têm fé e os que não têm fé, para que também possam ter essa fé que nós temos. Né? Agradecer aqui o apoio cultural em nome da Eletromóvel São José, da Center Móvel São José, vendendo que cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. Eletromóvel São José na Praça Henrique Sampaio, Center Móvel São José na Rua João Pessoa. Né? Adalto Nascimento, Marcelo Esquer, Ana Maria Raimunda, informa que continua vendendo tudo em 12 vezes sem juros no cartão Visa Master e Elo. Promoção extraordinária de estofados. Né? Também continua lá com linha branca, geladeira, televisão, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, eletrônicos e também com a antena parabólica moderna, digital, que antigamente a parabólica era aquela antena enorme que mal cabia no telhado das casas. Hoje em dia, no tamanho de uma antenazinha da Sky, se você já tiver aquela parabolazinha, tem R$150 de desconto. Eletromóvel São José na Praça Sampaio, Center Móvel São José na Rua João Pessoa. Vá lá conhecer as ofertas de Natal que estão fantásticas na Eletromóvel São José na Praça Sampaio, Center Móvel São José na Rua João Pessoa. Farmácia Estrela, onde você encontra medicamento, laboratório confiável, paga a conta de água, luz, telefone, boleto bancário, porque na Farmácia Estrela também é correspondente do Banco do Brasil. E lembrando que na Farmácia Estrela você compra vitamina da Neoquímica e concorre agora para o dia 23 de dezembro, às 11 horas da manhã, a uma linda bicicleta de marcha tipo mountain bike. Não é uma mountain bike, é uma tipo mountain bike, lá com o meu amigo pastor Duval Luz e colaboradores aí das organizações Estrela, no calçadão da Guimar Pinto, em Ibicaraí, Bahia. Escritório de arquitetura da Ana Maia, arquiteta, design interior, urbanista, professora universitária, especialista em regularização de imóvel. Eu falei, escritório de arquitetura da Ana Maia, aí na Galeria Avenida, sala de número 6. Posto Milênio, posto Parada Certa. Posto Parada Certa na antiga 415, agora 263. Posto Milênio na Avenida Professor Otávio Monteiro. Emerson Santos, Donice Rocha, ponto para melhor atender, para melhor servir com toda a sua equipe. Combustíveis fantásticos selecionados, preço bom e atendimento de qualidade. Na hora de fazer abastecimento de serviço, todos os caminhos te levam para o posto Parada Certa na BR-263 e para o posto Milênio na Professor Otávio Monteiro. Também com patrulha mecânica, retroescavadeira,
pá carregadeira, caminhão basculante, Emerson Santos, Dona Anice Rocha, tem para você. Eu falei, posto Parada Certa, posto Milênio. Bahia Cacau, primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil, aqui em Bicaraí, na BA 263, na antiga 415, onde você encontra chocolates finos com nibs, bombons, com frutas, trufados, barrinhas, licor, mel de cacau, tudo relacionado ao bom, delicioso chocolate fino, você encontra na Bahia Cacau. Osanac Osório Nascimento, Josinaldo, que está lá em Salvador, pronto para começar aí a feira no Costa Azul, a feira da agricultura familiar, que vai participar também a Bahia Cacau. Grande abraço, meu querido Osanac Osório Nascimento e também Josinaldo. Lembrando que existe loja de fábrica na 263, em frente à fábrica da Bahia Cacau, aqui na 2 de julho, ao lado da Multiscrita, e um stand lindíssimo aí no Natal Premiado, na Praça Henrique Sampaio. Tem um stand lá da Bahia Cacau também. Grande abraço para vocês. Amanhã, quarta-feira, é dia de sessão na Câmara de Vereadores de Bicaraí. O presidente da casa, Herbert Santana, juntamente com Duarte, Silvana e toda a mesa diretora e vereadores, convida você e sua família para se fazer presente na Câmara de Vereadores e cumprir aí o seu dever de cidadão, né, que é acompanhar também o trabalho do Legislativo. Grande abraço, meu querido Herbinho. Serve Bem Smart, 1º de maio, Supercentro na Rua 2 de Julho. 2 grandes lojas, amplas, bonitas, bem iluminadas, bem arejadas, tudo para nós, você, sua casa e sua família. Serve Bem Smart, 1º de maio. Grande abraço, Nego Herbinho, Débora e todos os funcionários, Cid Nunes, Shell, Léo, Adriano, Ventinha, né? Todo mundo aí no Serve Bem Smart, 1º de maio. Amigos e amigas também aí nos caixas. No Serve Bem Smart, 1º de maio, na Rua 2 de Julho, a minha amiga Ernestina Carla Mello e funcionários. Responsável por tudo isso é o grande empresário Norman Alves Martins, que continua empregando em Bicaraí mais de 100 pessoas diretamente de carteira assinada. Norman é fera, hein? Ele continua com todas as dificuldades que passa o Brasil e o mundo como em geral, mas Norman continua empregando aqui na Terra Santa de Bicaraí mais de 100 pessoas diretamente com carteira assinada. Isso é acreditar na pujança do município subaiano de Bicaraí. Grande abraço, meu amigo Norman. Lá no box 17, meu amigo Perneta. Linguiça caseira tradicional pimentada, produto fatada, maçã, patel, mocofado, dobradinha. Você encontra no box número 17 do meu amigo Perneta. Ele recebe cartão de crédito, cartão de débito, também um Pix. A carne você já sabe, né? Frigorífico Leal. Higiene e qualidade. Certificação da DAB é no Frigorífico Leal. Box número 1 no Mercado das Carnes. Seu Jair, a esposa, os filhos, uma empresa familiar. Pronto para melhor atender. Linguiça caseira, carne para fritar, para fazer a carne de panela, fazer o cozido, fazer o escondidinho, a carne moída e o grande churrasco você encontra com muito corte selecionado, higiene e qualidade no Frigorífico Leal. Também recebe cartão de crédito, cartão de débito, também o Pix. Deixa eu mandar aqui um abraço para todos vocês, meus amigos que estão nos acompanhando. Felipe Freitas, lá na General Osório, também ligado com a gente, né? Como eu falei, vamos respeitar as hierarquias e eu já vou devolver a palavra aí para o pastor Igor, para ele trazer uma palavra, né, de fé, uma palavra de comunhão e reveladora, com certeza, uma palavra que vai falar ao seu coração. Bom, primeiramente eu queria agradecer, André Luiz, agradecer por esse momento, por essa porta aqui aberta, para nós falarmos daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Deus abençoe também a você, ouvinte, que dedicou esse tempo a nos ouvir, que aí nos alugou os seus ouvidos para que nós pudéssemos falar contigo. Agradecer também aos nossos irmãos da Igreja Batista em Bicaraí, que estão nos ouvindo, prestigiando esse momento. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós convidamos você, então, a vir priorizar o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Reorganize a sua agenda, as suas prioridades, coloque Deus em primeiro lugar. As demais coisas, Ele se responsabiliza, Ele acrescenta, e as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Que Deus te abençoe e te guarde nessa noite e durante toda essa semana, em nome de Jesus. Ok, né? Vamos também ouvir aí a oração forte dessa mulher de Deus aí, a nossa irmã Camila.
Antes de orar, eu queria também agradecer por a oportunidade de estarmos aqui, né? Nesse tempo de qualidade, né? Falando do que o Senhor tem feito na nossa igreja, na nossa vida, na nossa história. Peço ao Senhor que abençoe sua vida, né? Continue direcionando seus Amém. passos. Eu quero também deixar um abraço para todos os ouvintes e desde já reforçar esse convite, né? Para estarmos conosco ali nos dias 14 a 18 de dezembro, a partir das 19 horas, no templo da Igreja Batista, que fica na rua João Pessoa, número 81, Centro. E quero deixar um abraço especial aos nossos irmãos que estão, né, nos ouvindo, nos acompanhando pela rádio, pelo seu Facebook e também pelo Instagram da igreja. Né? Então, é isso. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, somos gratos a Ti, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia derramada sobre a nossa vida todos os dias, Pai. Muito obrigado porque as Tuas misericórdias foram renovadas mais esta manhã, Senhor. Ó Deus, eu quero que nesse exato momento, Pai, colocar a vida de Cuba nas Tuas mãos, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, Pai, que cada dia, Pai, a palavra, Senhor, possa ser o norte da vida dele, Senhor. Ó Deus, eu oro também, Senhor, pelo nosso município, Deus, os 4 cantos dessa cidade, todos os distritos, bairros, Deus. A nossa oração, Pai, é que todas as pessoas tenham um encontro verdadeiro contigo, Pai, entregue a vida ao Senhor, Pai, porque Jesus é a nossa esperança, Senhor. E a cada dia que passa, Senhor, um dia menos para a volta de Jesus, Senhor. Então, a nossa oração é que as pessoas, Pai, entreguem a vida para que sejam salvos, Pai, e possam contemplar, Senhor, o seu lugarzinho ali no céu, Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor, por cada pessoas, como foi falado aqui, os jovens que estão perdidos, Pai, em drogas, Pai, em prostituição, nos vícios da bebida, Deus. A minha oração, Pai, que haja um derramar de libertação e cura na nossa cidade, no nosso município, Senhor. Ó Deus, eu também te agradeço pela vida do pastor Emervaldo e sua família pastoral, Deus, que vem nos direcionando ali na Igreja Batista, Senhor, durante esses 17 anos, Deus, que o Senhor possa continuar dando sabedoria ao teu servo, Senhor. Eu oro pela vida de cada irmão também, Senhor, que está ali congregando conosco, Deus, e levando a palavra, Senhor, através de vários meios, Pai. Ó Deus, muito obrigada por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu senti a presença de Deus desde o primeiro momento, primeiro instante desse programa, programa diferenciado, né? E eu tenho certeza que em casa também os ouvintes sentiram a presença. Eu quero agradecer ao pastor Igor, a Camila, ao pastor Armevaldo, por confiar nesse programa e nos escolher para estarem aqui hoje trazendo essa anúncia, esse convite, né, para esse evento importantíssimo que é o aniversário da Primeira Igreja Batista de Bicaraí. Quero dizer que nós estamos sempre à disposição, não só nesses momentos festivos, mas quando vocês entenderem que devem vir, podem avisar, né, e a porta estará sempre aberta. Os microfones são de vocês. Muito obrigado. Eu sou André Luiz Evangelista, apresentei aqui o Palestina Acontece e tivemos esse bate-papo fantástico, falando do amor de Deus, falando dessa presença marcante da Igreja Batista de Bicaraí, Primeira Igreja Batista, importantíssima nessa jornada de Bicaraí. Muito antes da emancipação do município, já existia a Primeira Igreja Batista de Bicaraí. Vamos todos, dia 14 até o dia 18 aí, fazer presente lá na Primeira Igreja Batista e celebrar com os irmãos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Volto amanhã para bater um papo com meu amigo Valdemar Sodré, que vai fazer aí um passeio ciclístico de Floresta Azul e Bicaraí, Floresta Azul, no próximo dia 17. Um abraço a todos, fiquem todos com ele e até amanhã.